Vamos já para a palavra de Deus nessa noite. Eu quero lhes convidar a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 em diante. Estou lendo, queridos. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, meus amados. Queridos, eu quero falar e abordar nessa noite um pouquinho sobre o que nos identifica verdadeiramente como filhos de Deus e quais são os benefícios de sermos filhos de Deus. E para isso nós vamos meditar um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. O Evangelho de João, ele é o 4º livro do Novo Testamento e ele foi o último dos evangelhos a serem escritos. A Bíblia contém 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles estão organizados na Bíblia Sagrada exatamente nesta ordem, no Novo Testamento. E os evangelhos, eles testificam a respeito da vida de Jesus. E o Evangelho de João, ele foi o último dos evangelhos a ser escrito. E ele foi escrito pelo próprio apóstolo João, um dos 12 que foram escolhidos por Jesus para serem seus seguidores, seus discípulos e seus apóstolos. E João, quando ele escreve este evangelho, segundo os teólogos, diz que esse evangelho ele foi escrito já quando João estava com uma idade avançada. O apóstolo João, ele morre com 98 anos. E dos 12 apóstolos, com exceção de Judas, os Iscariotes, que se suicidou, os demais apóstolos todos morreram por meio do martírio, por causa do seu testemunho que davam a respeito de Cristo. João foi o único que não morreu desta forma. Ele foi o único que teve morte de causas naturais. Aos 98 anos ele morre. E ele escreve 5 livros da Bíblia. O Evangelho é esse que nós lemos, um trecho do Evangelho. Ele escreve 3 cartas. Está lá no final da Bíblia. 1ª, 2ª e 3ª João, cartas de João. E também o livro de Apocalipse. E João, quando ele escreve este Evangelho, os outros evangelhos eles já estavam circulando de igreja em igreja há décadas. Jesus já havia sido morto, ressuscitado. Os outros 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já haviam sido escritos. E eles já estavam sendo lidos pelas igrejas que já haviam sido plantadas nesse tempo. Décadas após esses evangelhos serem escritos, o apóstolo João
escreve o Evangelho segundo João. E no seu Evangelho, ele tem um objetivo central, ele tem uma linha mestra do seu Evangelho, um propósito principal, que é apresentar Jesus como Deus ao mundo. João, ele não visa apenas os judeus, ele não visa apenas os gentios, mas o apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve com o propósito de apresentar e afirmar que Jesus é Deus. Porque neste tempo, neste período, havia um grupo de estudiosos, uma filosofia da época chamada gnosticismo, que eles questionavam a divindade de Jesus. E João, o apóstolo João, ele vem para provar e para afirmar que Jesus, ele é 100% homem, mas que Jesus também ele é 100% Deus. Amém? E ele vem trazendo a história de Jesus com este propósito, com esta intenção de provar, de trazer à tona que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é o Senhor. E no decorrer dos textos que nós lemos, diz que João Batista foi aquele que veio antes de Jesus, preparando o caminho, que ele não era a luz, mas ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Amém? E no versículo 10, a gente vai ler aqui que o João, ele começa a relatar, ele falar, atribuir a Jesus como sendo o verbo de Deus. No versículo 1 deste mesmo capítulo diz que no princípio ele era o verbo. Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Interessante. Ele fala que Jesus no princípio ele estava com Deus. E ele era Deus. Amém? Então ele testifica isso acerca de Jesus. E no versículo 10 ele fala: o verbo agora estava no mundo. O apóstolo João, ele está dizendo: Jesus, aquele que vocês crucificaram, se tratando dos judeus, e se direcionando também para aqueles que não creram em Jesus. Ele diz: Jesus, ele estava no mundo, o verbo vivo, o verbo encarnado. Versículo 14 ele fala isso: e o verbo se fez agora carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João diz: o verbo estava no princípio com Deus, e o verbo era Deus. Mas ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no versículo 10 ele diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O próprio Jesus, que por meio dele criou os céus e a terra, os astros dos céus, os mares, a vida humana, tudo foi criado por intermédio dele. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Aí agora João ele diz: o verbo, ou seja, Jesus, ele estava no mundo, e o mundo foi criado por intermédio dele. Mas o final do texto ele diz: mas o mundo
não o conheceu. Ele estava tão perto, né, irmãos? Aquele que criou o mundo, aquele que criou todas as coisas. João diz, ele estava no mundo. O mundo que foi criado por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o versículo 11, diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas o versículo 12, ele diz, irmãos, e aqui está o ponto. Aqui está o ponto desse texto. O versículo 12, ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Opa, o texto diz aqui que Deus, por meio de Cristo Jesus, deu direito às pessoas a se tornarem filhos de Deus. Todos? Não. O texto diz que aqueles que receberam Jesus, ou seja, aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Amém? Queridos, portanto, é muito comum nós ouvirmos as pessoas falando que todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia não ensina isso, que todos são filhos de Deus. Amém? Então, irmãos, o que nos identifica como filhos de Deus? Olha só, o versículo 10 que nós lemos diz que Jesus, ele estava no mundo e as pessoas que estavam próximos dele, as pessoas às quais, versículo 11 diz que ele veio para que eram os seus e os seus não o receberam. É interessante, irmãos, Jesus ele caminha, ele vive aproximadamente 33 anos. O seu ministério, ele tem um período, o ápice do seu ministério dura aproximadamente 3 anos, dos 30 aos 33 anos. É o período onde Jesus recruta os apóstolos, é o período onde Jesus prega no templo, nas ruas, é o período onde Jesus faz muitos milagres, é o período onde Jesus ressuscita mortos. Então é nesse tempo que é o auge do ministério de Jesus. E a gente vê nesse tempo a Bíblia, por meio dos evangelhos, narrando que Jesus ele teve contato com muitas pessoas. Versículo 11 diz que ele veio para os que era seu e os seus não receberam. Está falando de quem? Dos judeus da sua época, dos israelitas da sua época, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda do Messias. Isaías profetiza, muitos outros profetas profetizaram que o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, viria para tirar o pecado do mundo, para redimir o povo, para libertar o povo. Isaías profetiza a respeito de Jesus 700 anos antes do nascimento de Jesus. A nação de Israel esperou Jesus e ainda espera nos dias de hoje. Ainda espera, porque não creram, a maioria não creram que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele ao qual os profetas profetizaram que ele viria para tirar o pecado do mundo, para redimir o pecador. Então ele veio para os seus, para o que era seu, e os seus não receberam. E a gente vê Jesus, ele tendo contato com inúmeras pessoas, e muitas delas da alta sociedade da sua época. A gente vê, por exemplo, Jesus tendo contato com um jovem, né? Aqui em Lucas capítulo 18 fala que Jesus tem um contato com um jovem, e a Bíblia o chama de jovem rico. Não dá nome para esse rapaz, mas o chama de jovem rico. E diz que ele se aproxima de Jesus para conhecer Jesus. E ele faz uma pergunta muito importante. E ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus responde: você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Aí o jovem
contra-argumenta Jesus. Ele disse: Senhor, eu tenho praticado os mandamentos desde moço. Ou seja, era um judeu convicto a respeito da lei. Ele praticava os mandamentos, não falava o nome do Senhor em vão, não desejava as coisas do próximo, não matava, não roubava. Era um religioso praticante da sua época. Era alguém que aparentemente, se a gente olhasse para ele, a gente diria com muita convicção: este moço está indo para o céu, ele está sendo salvo. Mas quando ele diz para Jesus: eu tenho obedecido, praticado todos os mandamentos, aí Jesus, que conhece o coração, Jesus é Deus e portanto ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração daquele moço. Jesus olha para ele e diz: uma coisa ainda te falta. Eu fico imaginando a surpresa daquele moço, né? Ele diz: mas se eu tenho guardado todos os mandamentos, o que ainda me falta? Aí Jesus diz para ele: vende tudo que tu tem, reparta com os pobres e depois siga-me. Aí aquele moço, ele fica triste, ele baixa a cabeça das costas para Jesus e segue seu caminho. E ele não abre mão. Ele não abre mão daquilo que ele tinha para seguir Jesus. Por que Jesus fala sobre isso? Jesus não está fazendo uma apologia quanto ao dinheiro, quanto à riqueza, quanto às posses. Não é isso. Jesus não está dizendo que o reino dos céus é só para quem é desprovido de recursos. Não é isso. Mas Jesus conhecia o coração dele e sabia que no coração daquele jovem, o seu amor, a sua riqueza, era maior do que o amor para com Deus. E o principal dos mandamentos é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus resume todos os mandamentos a dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele jovem, ele dizia: eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus olha para o coração dele e diz: guarda nada. Tu amas as tuas posses mais do que a Deus. Jesus diz: então prova que tu ama verdadeiramente a Deus. Abre mão de tudo que tu tem e me segue, para provar que tu me ama realmente. E aquele jovem vira as costas e rejeita Jesus. Jesus veio para salvar aquele moço, mas aquele moço não recebe Jesus em seu coração. Aquele moço não crê em Jesus. Antes ele vira as costas e abandona Jesus. Ele prefere amar mais as suas posses do que o verbo que estava no mundo, tão perto dele. Ele vira as costas para Jesus. Jesus, ele tem um encontro com o sumo sacerdote, com os sacerdotes da época, Anás e Caifás. Jesus tem encontro com escribas, que eram os intérpretes da lei, que conheciam a lei como ninguém. Esses homens eram capazes de citar os artigos da lei. Eles eram aqueles que julgavam o povo. Quando alguém defraudava algum ponto da lei, essas pessoas decretavam o veredito, a punição e a sentença. Mas esses homens não creem. Quando Jesus tem um contato com esses homens, eles viram as costas para Jesus. Eles não creem em Jesus. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Jesus estava tão perto dessa gente, mas eles não o conheceram. Jesus estava tão perto deles, mas eles simplesmente não recebem em seu coração. Eles rejeitam Jesus. E sabe por quê, irmãos? Eu penso que eles não receberam Jesus porque o seu coração estava preso mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Estas pessoas não receberam Jesus, não creram em Jesus, porque no fundo, na verdade, os seus corações estavam mais presos, mais confiantes, mais dependentes nas coisas da terra do que das coisas do céu. E por isso, eles rejeitaram Jesus. Eles viraram as costas para Jesus. Mas o texto no versículo 12, Jesus diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém?
Queridos, o que eu quero aplicar no teu coração nessa hora? No teu e no meu coração. Que nós não podemos, irmãos, desperdiçar a nossa vida. Desperdiçar a nossa vida toda sem reconhecer quem Jesus é para nós. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida. A nossa vida, embora pareça ser tão longa, aqueles que têm condições de chegar aos seus 90 anos, 100 anos, 98, como o apóstolo João chegou, parece ser uma vida tão longa, mas comparado com a eternidade, isso não é nada. É tão breve como um vento passageiro que se dissipa rapidamente diante dos nossos olhos. Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero aqui trazer para o meu e também para o teu coração: nós temos uma vida que o Senhor nos deu, portanto, nós não podemos desperdiçar essa vida sem conhecer Jesus e sem reconhecer quem Ele é para nós. Não desperdice a tua vida. Não desperdice a tua vida. Reconheça quem Jesus é. Reconheça que Jesus é o Verbo de Deus. É aquele que estava com Deus. É aquele que é Deus. É aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos, mas aqueles que recebem o Senhor, conforme o versículo 12, diz que são aceitos como filhos de Deus. Então este é o caminho, essa é a condição para nós sermos aceitos por Deus como seus filhos. Muitos vivem, irmãos, completamente enganados, chamando Deus de Pai, mas Deus não os vê como seus filhos. Porque Deus, irmãos, não escolhe os melhores para serem seus filhos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou escolher esse por tal razão, vou escolher aquela por tal motivo. Não, Deus não fica fazendo acepção de pessoas. Deus não fica jogando roleta, dados para ver quem vai ser o seu filho e sua filha. Não, Deus traz uma condição clara na Bíblia, que todos podem ser seus filhos, a partir de uma única condição: é de crer nele, é de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Verbo de Deus, que Ele é aquele que criou todas as coisas. Por intermédio dEle, todas as coisas vieram à existência, quando nada existia. Jesus, amém? Queridos, o que é receber Jesus? É reconhecer, primeiro, que Ele é o Messias prometido nas profecias. Ele é o Messias, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está no mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista viu Jesus vindo em direção a ele, a Bíblia diz que João Batista olha para Jesus e ele testifica para a multidão. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. João Batista reconhece, testemunha que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque nesse tempo os pecados eles eram perdoados por meio de um sacrifício. As pessoas, elas iam sistematicamente ao templo, e quando elas iam ao templo, elas levavam animais, ou compravam em uma parte do templo alguns animais, e entregavam na mão do sacerdote, e o sacerdote sacrificava esse animal, e oferecia como sacrifício a Deus, para que Deus perdoasse a vida, os pecados daquele que estava ofertando. Porque eu falei domingo passado aqui, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então aqueles que pecavam, reconheciam seus pecados, eles não podiam entregar a sua vida, em troca da sua própria vida. Porém, conforme a lei ensinava, eles iam e sacrificavam animais. Esses animais, o sangue desses animais era o pagamento, pelos seus pecados. Mas Jesus, Ele é aquele que os profetas profetizaram que Ele viria para uma única e suficiente vez, como sacrifício vivo,
Ele não é uma simples pomba, ele não é um simples cordeiro, mas João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E é por isso que Jesus morre na cruz. Jesus morre na cruz como sacrifício, e a sua vida é ofertada no Calvário como preço do pecado de todo aquele que crer no Senhor. Não é dos melhores, não é dos mais bonitos, não é dos mais abastados de recurso, mas é de todos aqueles que creem no Senhor, que reconhecem que Ele é o Messias. Receber Jesus é se arrepender de verdade de todos os seus pecados. Receber Jesus, reconhecer Jesus, é se arrepender de verdade de todos os seus pecados. E se arrepender, irmãos, não é remorso, não é tristeza por entender que fez algo errado. Só isso não define o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não é quando a gente entende: bah, pisei na bola, fiz algo que não devia, falei algo que não deveria ter falado, estou triste, choro, fico com medo, agora o que eu faço? Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não. O verdadeiro arrependimento é quando há o reconhecimento no coração que nós realmente fizemos algo que não deveria ter sido feito, fizemos algo errado, falamos alguma coisa que não deveríamos ter falado, pensamos alguma coisa que não deveríamos ter pensado. E é nessa hora que a gente entende: eu sou um pecador, eu pequei. E nessa hora a gente se dispõe a confessar o pecado a Deus por meio da oração, mas também abandonar o pecado, deixar de praticar. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não adianta se eu desejo mal para alguém. Um exemplo, eu desejo mal para alguém agora no trânsito, alguém me fecha no trânsito, eu desejo um mal para esse motorista, e aí na hora eu digo: bah, errei, me perdoe, Senhor, o que eu fui fazer? Mas amanhã eu estou exatamente com o mesmo comportamento, fazendo a mesma coisa. Isso não é verdadeiro arrependimento. Isso não é, irmãos. O verdadeiro arrependimento significa, irmãos, e ele se define por mudança comportamental. Amém? Então receber Jesus é se arrepender verdadeiramente de todos os pecados. E por fim, é mudar de vida e entregar a sua vida aos cuidados do Senhor. Amém? É decidir mudar de vida e entregar a sua vida aos cuidados do Senhor e decididamente seguir os seus passos. Isso é receber Jesus. Amém? E é interessante, irmãos, é interessante que Jesus, como eu falei, ele teve encontros, contato com muita gente durante a sua trajetória, durante a sua caminhada de vida. Muitas pessoas rejeitaram Jesus, é verdade, mas também muitas pessoas o reconheceram. Muitas pessoas se arrependeram de verdade e desejaram verdadeiramente mudar de vida. E, irmãos, é por isso que eu amo ler os evangelhos, porque os evangelhos, eles mostram pra gente de uma forma surpreendente que as pessoas que mais reconheceram Jesus, as pessoas mais improváveis do seu tempo, as pessoas mais improváveis da sua época, a maioria dos religiosos do tempo de Jesus, que liam a lei, que interpretavam a lei, que conheciam tudo a respeito da lei, estavam perto de Jesus, são esses que mandaram Jesus para a cruz, que desejaram a crucificação de Jesus. Mas as pessoas que creram em Jesus, a grande maioria, eram pessoas improváveis. Pessoas improváveis. No livro de Lucas, capítulo 7, diz que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. E esse homem convida Jesus para jantar com ele, justamente para tentar enredar Jesus, achar algum deslize de Jesus para prendê-lo. E diz que uma mulher, a Bíblia chama uma mulher pecadora, ela entra na casa desse homem chamado Simão, e ela se prostra, ela se dobra os joelhos diante dos pés de Jesus, e ela chora compulsivamente a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas.
e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E ela quebra um vidro caríssimo de perfume e ela unge os pés de Jesus com aquele perfume que certamente ela tinha guardado a sua renda, muitos anos da sua vida, para comprar aquele perfume chamado nardo. Na época era um perfume muito caro, mas diz que ela quebra e derrama aquele perfume aos pés de Jesus. Por que, irmãos, que ela fez isso? Porque ela reconheceu que Ele era o Verbo. Ele era o Verbo vivo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Senhor. Ele era o Salvador. E ela estava diante dele. E ela se prostra diante dele. E nessa hora, as pessoas que estavam na casa diziam: certamente ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma grande pecadora, né? Ele teria repreendido ela. E aí Jesus, que como ele conhece o coração e os nossos pensamentos, ele olha para aqueles homens e diz: essa mulher, ela está fazendo algo que eu esperava que vocês fizessem. Vocês não fizeram, mas ela fez, porque ela reconheceu que ela é uma pecadora, e ela reconheceu que ela é muito amada por mim. Amém? E aí ele olha para ela e diz: mulher, vai e não peques mais. Uma mulher totalmente improvável, irmãos. Ela reconhece que Jesus estava ali, quando as pessoas que deveriam reconhecer Jesus estavam ali julgando Jesus, condenando Jesus. Jesus, no livro de Lucas capítulo 19, ele se convida a ir para a casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem muito mal visto na sociedade. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Portanto, ele cobrava impostos dos seus irmãos. E ele não cobrava apenas aquilo que era um imposto vindo do Império, conforme ordenado pelo Império Romano. Ele cobrava muito mais, ele roubava seus irmãos. Zaqueu, ele era odiado pelos judeus. Mas um dia, Jesus está caminhando e este homem, impulsionado, eu creio, pela fé que Deus gerou em seu coração, ele sobe em uma árvore para ver Jesus passar. A Bíblia diz que havia uma grande multidão seguindo Jesus. E Jesus caminhando no meio daquela multidão, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era baixinho, e ele sobe em uma árvore para poder ver Jesus. E quando Jesus passa onde Zaqueu estava, Jesus se convida. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a tua casa. Diz que ele desce depressa da árvore e convida Jesus, os seus discípulos vão todos para a casa dele. E na casa de Zaqueu, irmãos, acontece algo assim extraordinário. Zaqueu, irmãos, ele estava ali, provavelmente algumas pessoas cheio de ranço com ele, né, sentados ali em volta da mesa, olhando para ele com cara torta, provavelmente até os apóstolos, olhando para Zaqueu de cara torta, indignado com Zaqueu, vontade de pegar ele pelo pescoço. Aí Jesus, ele começa a compartilhar algumas coisas com Zaqueu, e Zaqueu, ele reconhece que Jesus era o Verbo vivo, era o Verbo de Deus. Zaqueu abre os olhos e ele reconhece que Jesus estava ali, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E aí Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, eu vou pegar a metade da minha riqueza e eu vou repartir com os pobres. E a todos aqueles a quem eu tenho defraudado, eu tenho roubado, eu vou devolver centavo por centavo que eu roubei deles. Não o dobro, mas 4 vezes mais. Porque a lei, ela ensinava que quando um judeu roubava, defraudava o outro judeu, ele tinha que, em arrependimento, confessar a sua culpa, seu pecado, e devolver aquilo que havia roubado 2 vezes mais. Zaqueu estava com seu coração tão convertido já a Jesus, em pouco tempo, perto de Jesus, ele estava com seu coração tão arrependido, tão convicto que Jesus estava ali, que ele diz: se eu roubei alguém, eu não vou devolver 2 vezes mais, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Amém? Porque ele reconhece quem estava ali. Então são essas pessoas, irmãos,
que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, pessoas improváveis. E nos dias de hoje eu pergunto para vocês, é diferente? Não é tão diferente assim, né? Jesus continua salvando os mais improváveis possíveis da sociedade. É por isso que a gente vê em reuniões, em cultos como esse, um monte de ex, né? Ex de tudo. Ex-alcoólatra, ex-viciado, ex não sei o quê, né? A gente começa, às vezes a gente chega no culto, eu tive um desentendimento com aquele uma vez eu tive um desentendimento com aquele me processou antigamente, aquela tentou me matar antigamente. E agora, Jesus, ele abre os nossos olhos, ele traz a verdade diante, tão claro para nós, e a gente reconhece que ele é o Cristo, que ele é o Verbo vivo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente agora, decididamente, a gente se arrepende de uma vida de prática, de tantas coisas erradas, e a gente diz, Senhor, se o Senhor me aceitar, eu estou disposto a abandonar tudo para te servir e para te seguir. Eis aqui a minha vida agora não é mais minha, mas é do Senhor. E aí Jesus nos aceita, Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos trata, Ele nos renova, e Ele nos coloca ao lado de pessoas que já passaram por este mesmo processo, e agora a gente começa a olhar à nossa volta e diz, meu Deus, tu aqui, tu é crente? Eu sou crente. Muito bem, eu também decidi ser crente, então vamos caminhar juntos. Então Jesus, Ele continua fazendo isso, salvando pessoas imperfeitas, salvando pessoas improváveis. É por isso que a igreja está cheia de ex, volto a dizer, irmãos, improváveis. Porque Jesus, ele não julga, irmãos, se você é perfeito ou se você não é. Jesus, ele salva e ele converte, irmãos, aqueles que creem nele, aqueles que recebem ele, aqueles que confiam, que realmente estão dispostos a servir e seguir Jesus, irmãos. Amém? E Jesus faz tudo isso porque a graça de Deus, a porta da graça de Deus continua aberta. Jesus salvou alguém como eu e salvou alguém como você. Jesus continua salvando, irmãos, por causa da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, eu acho que vocês já sabem de cor, porque eu seguido cito aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Irmãos, ninguém entrará no céu por práticas boas, por obras. Ninguém será salvo, irmãos, apenas por se considerar ser uma pessoa legal, gente boa, gente fina. Não, irmãos, ninguém pode se auto-justificar. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, é quando eu reconheço que eu sou um pecador, mas que Jesus é Salvador. E então eu pego a minha vida e eu digo, Senhor, eis aí a minha vida. A minha vida é tua. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida de mim. Amém? Isso tudo é pela graça. O que é a graça? É um favor não merecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Jesus simplesmente decidiu nos salvar por nos amar. E essa porta da graça, irmãos, ela continua aberta para cada um de nós. Amém? Essa porta continua aberta. Nessa noite, a porta da graça de Deus está escancarada neste lugar, para mim e para você. E para terminar, eu quero concluir falando sobre um grande benefício de sermos filhos de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 18. Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 18. Fala assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, ser filho de Deus, irmãos, não é apenas se autoconsiderar filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus em seu coração, aqueles que creram em Jesus. E Paulo diz, aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus. E segue dizendo, pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam
o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Olha que interessante, irmãos. E agora veja o benefício. Se de fato sofremos com Ele. Opa! Como assim? Como assim sofremos com Cristo? Porque, irmãos, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus, o evangelho é o próprio Jesus. Esse evangelho, irmãos, ele diz que Jesus, ele foi levado para a cruz. Diz que Pedro, segundo a tradição, diz que Pedro, irmãos, por pregar o evangelho, ele também foi para a cruz. Outros apóstolos foram cerrados ao meio, foram transpassados por espadas, foram mortos a pedradas. Irmãos, o evangelho, ele não nos isenta de alguns sofrimentos. O evangelho, ele não nos anula de alguns dias difíceis, de alguns dias maus, de algumas lutas, provações, tribulações. O evangelho não me isenta. O evangelho não te isenta disso. Tá, pastor, mas que graça então tem de ser crente? Se é para continuar sofrendo, continuo minha vida aqui fora. Olha o que o texto diz. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém? Com isso, irmãos, eu quero te dizer que o teu sofrimento, o meu sofrimento, ele não é para sempre. As minhas lutas, as tuas lutas, elas não são para sempre. As nossas provações, adversidades, elas não são para sempre. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Considero, pois, olha só o que Paulo diz, considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, sofrimentos de agora, meu e teu, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. Irmãos, Deus sabe o que a gente passa aqui. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe, irmãos. Mas te alegra em Deus. Porque a Bíblia diz que o que o Senhor tem preparado para mim e para você não pode ser comparado. É incomparavelmente melhor e maior, irmãos. Então, irmãos, não deixe de abrir mão. Não deixe de abrir mão daquilo que precisa abrir mão para entregar a tua vida de verdade para Jesus. Porque aquilo que você abre mão aqui, isso não é perda, irmãos, isso é ganho. Isso não é perda, isso é ganho. Porque o verdadeiro ganho para nós, irmãos, nós encontramos em Jesus, naquilo que o Jesus tem para dar, daquilo que Jesus tem para fazer por nós. E os maiores feitos de Jesus, claro, irmãos, que além do cuidado que Ele tem com a gente aqui, Ele se importa, Ele cuida da gente. E a Bíblia diz que nenhum fio cai da nossa cabeça sem que Ele saiba e sem que Ele permita. Se nem um fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Jesus, você acha que Ele não sabe o que você precisa, o que você está passando? Claro que sabe. Então, se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele muda. Se Ele quiser, irmãos, amanhã estará tudo novo, tudo diferente. Mas se Ele não quiser fazer, é porque Ele tem um propósito, irmãos. E a verdade é que as maiores promessas do Senhor para nós não estão aqui, embora a nossa vida aqui é uma bênção. Não existe nada melhor do que ter uma vida cuidada pelo Senhor, de estar junto com o Senhor, de ser amado por Deus, de ser aceito como filho de Deus. Mas, irmãos, as maiores promessas, as promessas mais verdadeiras, mais poderosas que os nossos olhos podem compreender e entender, elas serão, irmãos, concretizadas na minha e na tua vida, no porvir, na eternidade. Amém? E por isso eu te convido nessa noite. A porta da graça, ela está aberta
para mim e para você. Você que ainda não entregou tua vida para Jesus, faça isso. Você que ainda não decidiu seguir Jesus verdadeiramente, faça isso. Não perca mais tempo. Não desperdice mais um dia da tua vida. Cada dia que a gente vive longe do Senhor Jesus é uma grande perda. Entregue tua vida para o Senhor. E seja um filho de Deus, seja uma filha de Deus. Amém? E você que já é um filho de Deus, uma filha de Deus, que já decidiu seguir a Cristo, que já entregou a tua vida para Jesus, a palavra ao teu coração é: descanse o teu coração. Confia no Senhor. E nunca duvide que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. O Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da tua vida. O Senhor está cuidando do meu e do teu coração. O Senhor está cuidando da minha e da tua família. O Senhor está cuidando da minha e da tua casa. O Senhor está cuidando da minha e da tua saúde. O Senhor está cuidando do meu e do teu trabalho. O Senhor está cuidando do meu e do teu casamento. O Senhor está cuidando do meu e do teu filho. O Senhor está cuidando de nós. Porque é isso que um pai faz pelos seus filhos. Se nós, irmãos, cuidamos dos nossos filhos, a gente não mede esforços para cuidar dos nossos filhos e vê-los bem, irmãos. Imagina Deus.